agora, amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Eu tô na estrada. Eu nunca sei da hora. Eu nunca sei de nada. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido alegria com Cabelinho não quer ficar hoje. Boa noite, pessoal. Eu tô arrumando o cabelo porque hoje ele tá rebelde. Ele tá indo cada lugar para um lado, cada mecha para um lado. Boa noite, gente. Boa noite. agora eu sigo o meu nariz. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. E hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto vejo o lado bom. E aí, pessoal, gostaram da... Opa, essa não... gostaram da música? Essa música se chama... Velha e Louca, Malu Magalhães. Velha e Louca, da Malu Magalhães. E eu costumo dizer que essa é a minha música. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Todo mundo que está na live já assistiu a aula número 2 do workshop Propósito da Vida? O que vocês acharam da aula? Hoje é live de revisão, então é bem importante que vocês tenham assistido a aula. Ok? Mas se não assistiu ainda, não tem problema. Fico feliz que você está aqui. A gente vai fazer uma breve revisão. Muito bom, gente. O pessoal assistiu a aula. Perfeito. Então, vocês sabem do que se trata, né? A gente falou na aula principalmente sobre crenças. E antes da gente começar, eu vou fazer aquela oração e eu vou pedir para vocês agora ficarem um instantezinho assim quietinhos para a gente fazer essa oração meio juntos, né? Que é assim. A gente, né, não sabe falar, a gente não sabe expressar direito tudo que está dentro de nós, mas o Pai Celestial sabe, então a gente pede isso. Então, Pai Celestial, Criador de tudo que há, por favor, leve do meu cabeção todos os pensamentos. Eu te entrego todos os meus pensamentos e peço que o Senhor preencha minha mente com o seu pensamento. E que essa sua luz entre pela minha mente, me preenchendo e chegue até meu coração e abra meu coração.
e que minhas palavras reflitam o meu coração, minha experiência e o teu pensamento. Que assim seja. E é isso aí. Eu quero começar a live de hoje respondendo melhor uma pergunta que me foi feita na live anterior, 2 dias atrás. Então, 2 dias atrás, alguém perguntou assim, algo do tipo, qual é o propósito? Não é qual é o propósito da vida. Alguém me perguntou algo do tipo, algo sobre evolução, se a gente evolui. E eu respondi, mas eu respondi talvez de uma maneira muito breve, porque depois no nosso grupo do Facebook, do propósito da vida, alguém disse assim, eu não concordo com você. Eu vi aquela postagem e falei assim, claro, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu acho que eu não respondi direito. Então eu quero responder melhor. A gente, todos nós, temos algo dentro de nós que diz assim, você não está pronto, você não é suficiente, você precisa saber mais, você precisa aprender mais, você precisa ler mais livros, você precisa ter mais experiências. E tudo que acontece na vida nos ajuda a aprender mais e a evoluir. E essa é uma crença que muitíssimas pessoas têm, que a gente evolui. E quando eu respondi a pergunta, eu coloquei um outro ponto de vista, mas sem comparar com esse ponto de vista. Então hoje eu quero responder melhor para começar a live. E é o seguinte, na minha vida, eu conheci muitos professores espirituais, diversos, e os conheci pessoalmente e fiz aulas com eles e fiz workshops e acabou que eu fiquei amiga de vários desses professores que são famosos pelo mundo. Amiga mesmo, assim, de trocar ideia e tal. E nisso eu tive a ideia de filmar um documentário com eles, e a gente está filmando ainda esse documentário, é um trabalho extenso. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar cada um desses professores e perguntar para eles, como foi que você saiu do estado de sofrimento humano e chegou nesse estado de paz? E é claro que eu, assim como muitas pessoas, acreditava que era assim, a gente foi evoluindo tal, e um dia entendi. E é normal a gente pensar assim. Mas qual não foi minha surpresa quando, ao entrevistar diversos desses professores, e alguns nem são professores, alguns simplesmente vivem em paz. Minha surpresa foi que não, que sei lá, 10 pessoas que eu entrevistei, eu diria que, deixa eu fazer conta aqui, talvez uma pessoa tenha tido essa experiência de ir avançando no caminho até que um dia entendeu diferente e aconteceu o seu despertar, a sua autorrealização. Uma pessoa de 10. E outras pessoas, não, simplesmente acontece. O caso mais impressionante, tem 2 casos muito impressionantes. Um é da Byron Katie e outro é do Eckhart Tolle, que por acaso trouxe um livro dele aqui hoje, que talvez a gente use durante a live, que foi assim, da Byron Katie. Ela era uma mulher nos seus 40 anos, depressiva, obesa, agressiva. Ela foi diagnosticada com uma síndrome de fobia das pessoas, medo de pessoas, chegava a não gostar de ninguém, super agressiva com os filhos, etc, etc. Foi internada. E nesse estado
terrível que ela estava, que a gente interpreta assim, a mente diz que estado terrível, ela caiu da cama, não teve força nem vontade de voltar para a cama, dizendo para si mesma, não sou digna de dormir numa cama, quando uma barata subiu nela. Uma barata. E a barata subiu nela, e ela olhou para a barata, e teve um pensamento, que foi, eu e a barata somos um só. E esse pensamento a reconduziu ao estado do ser. E ela mudou completamente naquele instante. O Eckhart Tolle tem uma situação muito semelhante também. Depressivo, bipolar, nos seus 30 anos, um cabeção, só queria saber de estudar, era estudante de economia, fazia pós-graduação de não sei o que em economia, em Londres. E nesse estado de dor interna emocional e cabeção, assim, estudando economia, ele também, depressivo, ele se fez uma pergunta. Ele, na verdade, não foi uma pergunta, ele disse para si mesmo, eu não me aguento mais. E quando ele se disse essa frase, eu não me aguento mais, ele percebeu que havia dois, e não um. Eu não me aguento mais. E ele falou assim, opa, eu não me aguento mais? Então quem é esse me que eu não aguento? E ele entendeu que esse me era o ego. E a principal ferramenta do ego é o cabeção. E ele falou assim, peraí, se são dois, eu que não me aguento, eu posso escolher quem eu quero ser. E eu escolho o eu. E nesse momento, ele acordou do sonho da vida terrena. Então, o ego, cujo principal instrumento é o cabeção, ele te diz o seguinte, você não é suficiente, você é pequeno, você precisa mais, você tem que estudar mais, você tem que evoluir para se tornar alguma coisa. Mas o eu, ele não diz isso. O eu já é. Todos nós somos extensão do Criador. E o Criador é amor, sabedoria, paz e poder. Como extensão disso, é isso que você é, na sua essência. E não tem para onde evoluir. Não tem evolução aqui, você já é. E se você estudar filosofia budista, e se você estudar os mestres, todos vão dizer isso para você. Não tem para onde ir, você já está onde você tinha que estar. Não tem o que evoluir, você já é, só perceba. Isso é o ser. Agora o ego não diz isso. O ego diz, você não é suficiente. Você precisa ser mais, você tem que evoluir. Está vendo como são opostos? E agora a mente vai dizer assim, se isso é verdade, isso é mentira. E se isso é verdade, isso é mentira. A mente não concebe duas realidades. E o que eu estou te dizendo é que são duas realidades que você vive. Ao mesmo tempo, o ser e o ego. Qual você escolhe? Qual você escolhe? Porque se você escolher o ego, você vai passar o resto da eternidade buscando evolução. E não vai alcançar nunca. Porque o ego não chega aqui, ó. É uma questão de virar a chave e compreender quem você é e perceber e se tocar. É uma chave, entendeu? Então, existe evolução, né? É a pergunta. A gente se aproxima mais desse entendimento aqui de que é o ser. E quando a gente se aproxima desse entendimento, a gente tem a impressão que melhora. E porque melhora, está evoluindo. Não. O que está acontecendo é que a sua consciência está mudando de ponto de vista. A consciência que era agarrada com o ego, identificada com a pessoa, começa a perceber que, peraí, talvez não seja assim, e você começa a entrar num estado de paz e pensa, eu estou evoluindo. Não tá, o ego não evolui. Ego é ego. Ele tem o dia que nasceu, o meu ego nasceu no dia 8 de janeiro de 1971 e tem data para morrer. E não vai evoluir para nada. Mas o eu,
a minha consciência, nesse tempo de existência terrena, pode, a qualquer instante, perceber a sua realidade, perceber quem é de verdade. Ok? Então, era isso que eu queria melhorar minha resposta e que ficou comigo há 2 dias. E eu quero agora fazer uma pequena revisão da nossa aula, que é uma aula muito importante, que foi a aula número 2 da semana O Propósito da Vida. E nessa aula número 2 a gente falou principalmente sobre crenças, não foi? E eu expliquei o que são crenças. Então, fazendo aqui uma breve revisão. A nossa mente, o cabeção, querido cabeção, cria pensamentos. A mente existe para isso, cria pensamentos. Então, a gente tem uma falsa ideia de que a gente pensa alguma coisa. E eu escuto isso o dia inteiro. Eu acho que, eu penso isso, eu penso aquilo. Essa frase, eu penso tal coisa, é a mesma coisa que dizer eu cresço as minhas unhas, eu cresço o meu cabelo, eu bato o meu coração, eu enxergo, como é que fala? Eu enxergo com os meus olhos? Não. Eu faço os meus olhos verem. Eu faço o meu nariz cheirar. A gente não fala isso, né? Eu digiro minha comida, tá certo? Né? A gente, é a mesma coisa dizer que você é responsável pelas ações do seu corpo, né? Você é responsável por suas unhas crescerem? Não, né? Elas crescem. Você não tem que pensar, elas crescem sozinhas. Você é responsável por fazer cabelo branco? Né? A gente até acha que é, mas não. O cabelo fica branco sozinho. Você é responsável por digerir a sua comida? Não, seu sistema digestório digere comida. Você é responsável por pensar? Não também. A mente cria pensamentos. Como que a mente cria pensamentos? Através de imagens e palavras. Então, dentro do seu cabeção, existe uma sala de cinema individual, só para você. Mas sabe aquela sala daquele cinema lindo, com veludos e poltronas, né? Às vezes nem tão confortáveis, mas você tem uma dentro da sua cabeça, onde está passando o tempo todo algum filme. E a gente acredita que pensa, que está produzindo aquilo. Não está. A sua mente está produzindo aquilo porque é isso que a mente faz. E a mente também conversa com você através de palavras. Você não percebe que tem alguém falando dentro da sua cabeça o dia inteiro? O dia inteiro, e às vezes vários. A mente produz pensamentos na forma de palavras e de imagens. Da onde vieram esses pensamentos? Da sua vida, daquilo que você experimentou na vida, daquilo que seus pais te disseram, daquilo que você aprendeu na escola, leu em algum livro ou assistiu na televisão, de verdade, na televisão ali. Tudo isso são ingredientes para sua mente criar pensamentos, e ela cria o dia inteiro. E quem é que está assistindo esse filme dentro da sua cabeça? Quem é que está ouvindo as palavras que a sua mente conversa com você? Entendeu? Esses são os dois que o Eckhart Tolle falou. Quem está assistindo o filme? Quem está ouvindo o falatório? Esse é você. E a mente continua produzindo pensamentos. E aí, o papo das crenças, não é? Crença é qualquer pensamento que você botou atenção e que você disse para si mesmo, isso é verdade. Então, em algum momento, a mente cria pensamentos o dia inteiro, desde que você é pequeno. E ela cria pensamentos assim, olha esse pensamento aqui. E você não botou atenção, ela muda e mostra outro. Não botou atenção, ela mostra outro. Igual uma televisão de infinitos canais, que está mudando ali no controle remoto, um canal depois do outro, até você ficar preso em algum. Então, de repente, a mente mostra um pensamento que você botou atenção, aí ela, e continua mostrando aquele pensamento.
E quando a gente bota atenção no pensamento, a gente se emociona, igual quem assiste um filme se emociona. Entendeu? Então a emoção, ela segue o pensamento. E quando você se emociona, você acredita que aquilo é verdade. Tão verdade que eu me emocionei. E você diz para a mente, isso é verdade. E a mente mostra mais daquilo. E quanto mais você acredita que é verdade, mais ela mostra. Então, eu vou dar aqui um exemplo qualquer de crença. Vou contar uma crença minha. Uma crença minha era que eu tinha que estudar muito. Eu tenho existem muitos livros nesse mundo e eu preciso ler mais. E eu preciso saber mais. Então, um dia a minha mente me mostrou essa crença. Você precisa saber e entender e conhecer. E aí, eu comecei a ler um livro depois do outro. Isso foi tão verdade para mim que se alguém me dissesse, para de ler, Kátia, está lendo demais, eu dizia, que é isso, que estupidez. Então, crença é simplesmente um pensamento que surgiu na sua cabeça, porque os pensamentos surgem, e você botou atenção, e você disse, isso é verdade. E você se emocionou. E esse conjunto, pensamento, emoção e verdade, faz uma bolinha que vive em você. E isso se chama crença. E todos nós, na condição de seres humanos, temos uma enorme quantidade de crenças. Enorme. No começo da live eu falei, uma das crenças é eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir. É uma crença. Eu não sou suficiente. Essa é uma crença forte que todo mundo que eu conheço tem. Eu não sou suficiente, eu preciso ser mais. Eu preciso ser mais bonita, eu preciso ser mais magra, eu preciso ser mais jovem, eu preciso ser mais simpática, eu preciso falar melhor, eu preciso falar outro idioma, eu preciso ser mais paciente, porque eu não sou suficiente. Né? Essa é uma crença forte em quase todas as pessoas que eu conheço. Bobear são todas, ok? Então, crença é isso, um pensamento que você botou atenção, disse que é verdade, se emociona com ele e para você aquilo existe e acabou. E não tem nada de errado com isso, põe isso na sua cabeça. Não tem nada de errado com isso, isso é uma condição humana. Que mais que condição humana? Eu nasci ser humano, minha mente cria pensamentos. Eu nasci ser humano, eu ando em pé, sobre duas pernas, eu tenho andar ereto, ando. Eu nasci ser humano, eu falo, eu me comunico. Eu nasci ser humano, mente, cabeção, cria história e pensamentos. E, eventualmente, a gente acredita neles. Porque ninguém nunca te falou que não era para acreditar. A gente nasceu e foi criado aprendendo a acreditar nas histórias da mente e aprendendo a acreditar que pensa e que você produz aquilo. O ser, aquele que assiste os pensamentos, não os produz, só assiste e acredita neles ou não. É assim, por exemplo, que você explica que duas pessoas, dois irmãos, criados na mesma casa, dos mesmos pais, sob as mesmas condições, são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque essa pessoa acredita em tais histórias que essa não, e essa acredita em outras histórias que essa não. E a vida delas se tornam vidas diferentes, nascidos nas mesmas condições. Ok? Então, esse é o conceito de crença. A pergunta seguinte é: o que eu faço com as crenças? Não é? Se eu estou cheia delas. Existem muitas técnicas que ajudam a gente a eliminar a crença, que ajudam. Mas a principal delas se chama entendimento e consciência. Se você só entender o que eu estou falando e disser para si mesmo, nossa,
Quer dizer que era simplesmente um pensamento, ele não tem tanta força assim. E pode ser que nem seja verdade, só esse fato te faz resolver a situação 50%. 50% de qualquer situação significa colocar a luz da consciência sobre aquilo. Ok? E lá na aula, a gente falou de diversas crenças. E eu vou precisar da ajuda da Fernanda para achar o PDF. Tá no grupo. Não. No grupo do Facebook. Ah, então, se você for no papel, acho que é mais fácil. Eu não recebi. Tô aqui conversando com a Fernanda, gente, porque eu tô procurando. Por que você não mostrou pelo seu celular? É porque eu mostrei aqui, ó, no grupo do Facebook. Bom. Então, tá vendo, gente? Até eu preciso do PDF da minha aula. Então, se você ainda não tem o PDF da aula, o PDF da aula está no nosso grupo do Facebook. Espero que todos aqui estejam no grupo do Facebook. Por que é legal o grupo do Facebook? Eu sei que tem gente que fala assim, não gosto do Facebook, não tenho perfil no Facebook. Não interessa, faz lá qualquer perfil. Põe, assim, sem foto. Se fosse eu tenho uma conta no Facebook, mas se eu não gostasse, não quero saber dessa história de mídia social, eu faria 0 foto, Kátia. Ponto final, só para ter oportunidade de estar na comunidade. Sabe por quê? Dentro de uma comunidade de gente que tem os mesmos interesses, você vai ter oportunidade de expressar sua dúvida, expressar o seu ponto de vista. Tem afinidades no grupo, que é muito bacana, né? Afinidades, assim. Às vezes a gente vive numa casa com pessoas que têm diferentes, né, afinidades. A gente vive numa casa e as pessoas querem assistir televisão e você está mais afim de fazer sei lá, um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento de consciência. E aí? Então, o nosso grupo é super bacana. Então, lá no grupo, a gente põe, por exemplo, o PDF da aula. E aí você pode baixar o PDF e você não vai precisar assistir a aula inteira se você tiver uma dúvida. Igual eu agora, eu mesma. Ah, quais foram as crenças que eu contei na aula? Não lembro, mas está no PDF, então estou indo lá ver. Muito bem. Uma crença importante que eu falei na aula é crença limitante. Crença limitante, ela deriva da crença principal, eu não sou suficiente. E ela começa com a seguinte frase na sua cabeça: eu não consigo, eu não posso. Ela te limita. E eu vou te falar, você é ser humano, e o ser humano é o ser que consegue qualquer coisa. Na Terra, o ser humano é o ser que pode tudo. Quase tudo, talvez, mas pode muita coisa. Então, as crenças limitantes te limitam, como diz o nome dela. E ela diz assim, eu não consigo, 3 pontinhos, eu não consigo, vou falar coisas normais, eu não consigo dirigir, eu não consigo nadar, eu não consigo praticar esportes, eu não consigo comer menos, eu não consigo deixar de comer sei lá o que me faz mal, eu não consigo falar inglês, aprender um idioma, eu não consigo... O que mais que o povo não consegue? Eu não consigo meditar, esse eu ouço direto. Eu não consigo ter disciplina. Eu não consigo... Não sei, inúmeras coisas que a gente acredita que não consegue. Ela é uma crença. Como que surgiu essa crença? Do mesmo jeito. A sua mente começou a produzir pensamentos aleatórios, qualquer pensamento. E um dia ela disse para você assim, ah, essa história de meditar é muito difícil, não consigo. E você prestou atenção no pensamento e ficou vendo e falou assim, ah, é mesmo. Acreditou nisso. E aí você põe atenção no eu não consigo meditar. E você acredita que não consegue meditar. E aí você senta para meditar. Aí a única coisa que aparece no seu cabeção é eu não consigo meditar. E você reforça a crença.
Então, uma crença muito comum é eu não consigo, um tipo de crença limitante. Como é que a gente tira essa crença de nós? 50% é você olhar para ela e dizer, isso é só uma crença. Quem falou que é verdade? Quem disse isso? Ah, Kátia, mas eu tentei 200 vezes meditar e não consegui. Então, eu vou fazer aqui um exercício com você. O exercício é o seguinte. Se jamais, imagina agora, nesse exato instante, você que tem a crença, eu não consigo meditar. Se essa crença não existisse, se esse pensamento jamais tivesse cruzado o seu cabeção e você jamais tivesse acreditado nisso, imagine a possibilidade disso nunca ter aparecido na sua cabeça. Quem você seria agora? Como você se comportaria agora? Quando eu disser para você assim, vamos sentar e meditar? E você nunca pensou, não consigo meditar. E eu te dissesse, vamos sentar e meditar comigo? O que você ia fazer? O que você faria se esse pensamento não existisse? Então, se esse pensamento não existisse, eu ia sentar e meditar. Porque não existe a ideia de que eu não consigo. Eu ia perguntar, Kátia, como é que faz? Eu ia dizer para você, não tem que fazer nada, só relaxa seu corpo. Respira e presta atenção na respiração. E você, sem a crença, eu não consigo meditar, ia só seguir minhas instruções, sem nenhum pensamento. E aí, você já estaria meditando. Então, o que a gente faz com as crenças, a gente olha para elas e questiona, e diz, será? Quem falou que isso é verdade? E se esse pensamento não existisse, como eu me comportaria? E aí, quando você entra nesse lugar, você sente uma abertura. Ah, essa abertura é uma abertura que abre ao mesmo tempo a sua mente e o seu coração. E você relaxa. E é assim que nós devemos tratar todas as crenças. Existem crenças de julgamento das pessoas. Uma crença muito comum é sobre pessoas espiritualizadas, né? Professores espirituais são, 2 pontos, e a mente cria crenças. Então, uma pessoa espiritualizada é pobre, ou não liga para dinheiro. Pessoa espiritualizada não liga para dinheiro. E pode ser que você tenha essa crença. E aí a pergunta é, quem falou que isso é verdade? Será que pode existir uma pessoa altamente espiritualizada e que também produz dinheiro e gosta e vive bem? Será que dá para ser? Por que não? Pessoa espiritualizada é vegetariana, não come carne. Isso pode ser que você tenha essa crença. E a pergunta é, quem falou? Será que é verdade? Será que pode existir uma pessoa que é altamente espiritualizada e ela coma carne, sei lá por quê? Porque é o que tem lá onde ela mora? Pode. Então a gente se abre para inúmeras possibilidades. A gente tem muita crença com relação a dinheiro na vida, né? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro a gente consegue com o suor do próprio rosto, né? São crenças. E a pergunta é, quem falou que isso é verdade? E se essa crença não existisse em mim, como é que será que eu seria? Como é que eu viveria? Será que eu viveria melhor sem ela? Então, crenças limitantes. Eu falei também da crença, uma crença chamada eu sou especial. Nossa, essa crença eu escuto direto. Eu sou especial. Sabe como é que é o nosso especial? A gente pensa que o especial é coisa boa, né? Não. O meu caso é diferente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posto um vídeo no canal Ser Felicidade. Aí lá no vídeo eu explico. Olha, o seu cabeção cria histórias. Procure não prestar atenção nessas histórias. Utilize-se da meditação. Coloque sua atenção na respiração. Qualquer coisa desse tipo. No mesmo dia que eu posto o vídeo, eu recebo 30 mensagens com a mesma história. Ah, Kátia, o que você falou lá tá certo, mas o meu caso é diferente. Porque
Eu cuido da minha mãe doente, eu tenho 3 cachorros e 5 gatos que eu cuido, e eu trabalho no supermercado de tal hora a tal hora, e eu sou muito ocupada, e também eu tenho um problema de saúde que é diabetes, então eu sou diferente. Uhum. Aí eu escuto outra pessoa que diz assim, não, meu caso é diferente, porque eu moro num lugar muito longe, que não tem acesso, que a internet é ruim, eu não tenho acesso a quase nada, e eu tenho que caminhar 45 minutos para chegar no meu trabalho, e etc. E conta a sua história. Pois é, esta é a condição humana. Seu caso não é diferente de ninguém. A gente acha que a gente é especial e que o nosso caso é especialíssimo. E porque a gente tem esse caso tão difícil e especial, não dá para viver em paz. Né? Não dá para encontrar o ser, porque o meu caso é especial e eu preciso resolver essa lista aqui de 30 itens, e depois que eu resolver essa lista de 30 itens, aí sim eu vou ter paz. Então, novidade para você, seu caso não é especial. A condição humana é a condição de viver na Terra, vivendo um desafio depois do outro. Acabou um desafio na sua vida? Pode contar, vai começar outro semana que vem. É assim a vida humana. A gente tem pais idosos que a gente tem que olhar, né? Quem não tem? A maioria tem. A gente tem animais de estimação. Eu tenho uma gata aqui doente. Tem um problema. Tem um problema respiratório. A gente tem família, marido chato. Minha filha está aqui rindo de mim, por isso que a gente está brincando aqui. A gente tem filho adolescente, a cara dela, que pinta o cabelo de roxo e a gente acha bonito ainda. A gente tem, que mais? Problema de trabalho, de relacionamento. Tem tudo isso. Problema financeiro, conta para pagar, todo mundo tem. Todo mundo fica doente, ou alguém da família fica doente. Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem alguma dificuldade no trabalho. Todo mundo tem, que mais que a gente tem? Relacionamento, saúde, dinheiro, problema de autoestima, né? Cabeção falando, você tem que emagrecer, tem que te arrumar melhor, tem que arrumar um namorado, né? Todo mundo tem isso. E acaba um desafio, a vida traz outro. Portanto, seu caso não é especial, todos nós estamos na mesma história, no mesmo barco. Algumas vezes eu estive em encontros com a Byron Katie, essa professora espiritual que eu mencionei no início da live. Encontros maravilhosos com mais de 200 pessoas. E ela faz essa brincadeira. Ela diz assim, quem aqui já teve ou tem algum problema de saúde? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui tem ou já teve algum problema de relacionamento com alguém? Todo mundo levanta as 2 mãos. Quem aqui já teve ou tem algum problema financeiro? Todo mundo levanta a mão. Ou seja, todos nós, você não é diferente. E se eu encontrei a paz, você também consegue. E não fui sozinha, encontrei eu e muita gente. E hoje eu vou falar com uma moça, que é minha aluna, que eu vou trazer para ela dar o depoimento dela, para você não precisar acreditar em mim. Tá? Não precisa acreditar, pensar, não, a Kátia é diferente. Não sou. Não sou diferente. Montão de problemas na infância, abuso sexual, família pobre, dificuldade de relacionamento, tudo isso. Também tudo isso. É possível encontrar o ser mesmo assim? É. E se eu posso, você também pode, assim como muita gente. Daí, eu falei do caso, eu não consigo encontrar paz porque eu não tenho disciplina. Esse papo de eu não tenho disciplina, eu escuto também todo dia. Que eu digo no canal do YouTube, aqui no canal, eu digo assim. Então, gente, todos os dias,
sai um pouquinho da sua casa e põe os pés na terra. Igual eu falei na primeira aula aqui do workshop. Se você não tem terra, tem algum pé de árvore, tem, perto da sua casa. Vai lá e põe a mão na árvore, não precisa pôr o pé, põe a mão, é a mesma coisa, parte do corpo que encosta numa planta ou na terra. E aí, eu digo para a pessoa só fazer isso. Todos os dias, você toca uma árvore ou põe os pés no chão. Todos os dias, você respire profundamente várias vezes ao dia. Aí a pessoa vira para mim e diz assim, não faço porque eu não tenho disciplina. Crença. Sua mente te falou, eu não tenho disciplina. O jeito que a gente rebate essa crença é o seguinte, disciplina significa ritmo. E cada um de nós tem um ritmo diferente na vida. Eu tenho um ritmo que eu coloquei na aula, né? Se você assistiu, eu falo assim, tem o ritmo elefante, tem o ritmo tigre e tem o ritmo gazela. O ritmo elefante é aquele grande, pesado, e ele vai devagar e sempre. O ritmo tigre é aquele que vai e para, dá um tiro e para. E tem o ritmo gazela que corre, né? E tem outros animais, eu coloquei esses 3. Eu sou do tipo elefante, devagar e sempre, né? Ou tartaruga. Tartaruga também é devagar e sempre. Não tem a historinha da lebre e da tartaruga? A tartaruga vai no ritmo dela e vai chegar, às vezes, antes do que a lebre. Então, essa história de eu não ter disciplina significa que você ainda não entendeu qual é o seu ritmo. Só perceba e não se compara com os outros. Cada um é um bichinho diferente. Você só tem que achar o seu e ir no seu. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Porque o resultado do ser humano é encontrar a paz. E todos nós vamos encontrar. É importante que você saiba de que ritmo é esse que você tem e se adequar a ele. E curtir esse ritmo. Ok? Daí, deixa eu ver o que mais que eu falei. Ah, essa crença é importantíssima. Crença do buscador. Na live passada eu mencionei essa crença. Crença do buscador é assim. É uma crença que parece bonita. A sua mente te diz assim, eu sou uma buscadora. Eu sou um buscador. E você acha bonito. Você fala assim, eu sou buscadora, que legal. Aí você busca. Passa a vida buscando, não acha nada. E eu até brinco e digo assim, você tem que parar de ser buscadora e virar achadora, encontradora. Porque de buscador o mundo está cheio, e a gente não acha nada, só busca. E na aula eu conto a história que eu li num livro, quando eu era adolescente, quando eu li esse livro, era a idade da minha filha ali. Eu tinha 16 anos. Um livro chamado A Voz do Silêncio. E esse livro dizia assim, existem 3 salas. A sala da ignorância, a sala do aprendizado e a sala da sabedoria. A maioria das pessoas vive na sala da ignorância e está feliz lá, sofrendo muito, até o dia que acorda e fala assim, eita, vou parar de sofrer, estou cansada de sofrer, deixa eu ver se tem um jeito de parar de sofrer. Aí, quando a pessoa se faz essa pergunta, ela entra na sala do aprendizado. Como é que faz para parar de sofrer? E aí ela aprende alguma coisa e o aprendizado não precisa ser longo, o aprendizado é rápido, né? Na live passada eu entrevistei a Terezinha. Terezinha, em 3 meses, ela atingiu um estado que eu levei 20 anos para atingir. Por quê? Porque eu passei 20 anos de buscadora. E eu falei, Terezinha, não precisa passar 20 anos buscando não, tá aqui, ó, só isso aqui é suficiente, e você sai dessa sala. Então, sai e vai para a sala da sabedoria. Nessa história que eu conto, é dito assim, que na sala do aprendizado é uma sala maravilhosa, é como um jardim cheio de flores, mas cuidado, se você parar para ficar aspirando os perfumes dessas flores, embaixo de cada ramalhete tem uma serpente enrolada que vai te picar e você vai ficar ali, dormindo. Então, a gente tem que parar de ser buscador e ir no caminho, e
e praticar aquilo que a gente aprende, achar o nosso ritmo, e ir no nosso ritmo e sair da sala do aprendizado em direção à sala da sabedoria. E daí, a última crença que eu falei é a crença de que você precisa se curar. E eu botei essa crença na aula porque era uma crença que eu tinha também. Eu vivi abuso sexual na infância, não foi uma vez só, ficou periodicamente durante vários anos. E isso me dificultou muito o relacionamento com as pessoas, principalmente com homens. E lógico que mexe muito com a pessoa, né? Você deve imaginar. Então, eu acreditei durante muitos anos, eu preciso curar isso para ter paz. E muitas coisas, eu preciso curar os meus traumas, eu preciso curar a dificuldade de relacionamento, eu preciso transformar antes de ter paz. Mas isso é crença do cabeção. Como que eu vou te falar, como que eu vou te dizer que isso é crença? Uma prova é a prova que eu dei no início da live, contando a história da Byron Katie e do Eckhart Tolle. Se você não sabe, a Byron Katie é uma professora espiritual que tem mais de 70 anos e há 30 anos ela ensina a questionar as próprias crenças. Eckhart Tolle é um autor de best-sellers. Não sei se você conhece, esse aqui é meu livro preferido dele, está em inglês, mas é Um Novo Mundo, o título é em português, Um Novo Mundo. E os dois em estado de depressão, bipolaridade terrível, e dão um salto para encontrar a paz. Então, quem falou que precisa curar? Existe uma frase de um livro que eu gosto muito também, chamado Um Curso em Milagres, que diz assim, como é que é mesmo? Não busque ser consolado antes de vir a mim, pois eu sou o Consolador. Não busque ser curado antes de vir a mim, pois eu sou a cura. Deu para entender? Então, você não tem que buscar nada antes de encontrar Deus, pois Deus é a cura. E Deus não é outra pessoa longe de você. Você é extensão dele no seu ser. Portanto, não busca curar nada. Só descubra quem você já é. Só entra no estado de paz. E ali é a sua cura. Você não precisa fazer nada antes. Isso já é. Então, esse foi o resumão da aula, mais que resumão, eu quase dei aula de novo aqui, né, gente? E depois eu fiz uma meditação, que foi uma meditação de limpeza emocional. E se você, eu não vou fazer a meditação aqui, né? Senão a gente vai tomar muito tempo dessa live. Eu quero responder perguntas, ainda tem bastante coisa. Assim, se você não fez a meditação de limpeza emocional, vai lá na aula 2 do nosso workshop Propósito da Vida, assista a aula e faça a meditação. E você pode pegar o PDF, né, da aula, lá no nosso grupo do Facebook, baixa o seu PDF, ali tem o que é para fazer na meditação, que você depois muitas e muitas vezes pode voltar e refazer. Ok? Pode fazer todo dia se quiser, se você gostou. Ok? Antes de ir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas, eu quero chamar uma aluna minha para conversar com a gente. Minha aluna Denise. E vou conversar um pouco com a Denise e a gente vai conversar sobre crenças, porque eu falar para você que é possível a gente desbancar qualquer crença e viver em paz, você não pode talvez não acreditar em mim. Mas então eu trouxe uma testemunha, trouxe outra pessoa para dizer para você que isso é possível, ok? Então, eita, vamos lá, eu descobri aqui como é que eu preciso fazer. Denise, pode entrar. Denise. Ah, a Denise entrou! Olá!
Opa, pronto, consegui. Oi, Denise. Olá, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Então, Denise, minha aluna do Manual de Reorganização Interna. Desde quando, Denise? Uns 3 meses também? Denise, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Só um minutinho. Acho Tá. que agora. Só um instantinho. Tá me ouvindo? Eu te ouço bem. Tudo bem? Acho que caiu. Não, não caiu. Não? Tá me ouvindo Não, agora? tô, Tá, tá bom. tudo bem. Então tá, eu acho que tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Denise, então, eu te falei para o pessoal que você é minha aluna do Manual de Reorganização Interna há uns 3 meses também, igual a Terezinha. Ô Fê, será que a Denise não me ouve? Sim, eu comecei em abril. Será que tá. Eu acho. Acho que tá tendo um gap entre nós, um gap de não sei o que. Você está me acompanhando no Zoom? Ó, eu fechei o YouTube, porque eu acho que tá dando Isso, interferência. Pronto, exatamente. Fechou o agora YouTube. entrou. Agora tá ótimo. Ótimo. Então, falei, pessoal, você é minha aluna há 3 meses. Sim, 3 meses. 3 meses. Então, vamos lá. 3 meses. Então, conta para o pessoal, como foi que você me conheceu? Eu conheci você através do canal Ser Felicidade, do YouTube. Ah, e você já acompanhava o canal, então. Já acompanhava o canal desde o comecinho. E aí você resolveu se tornar minha aluna. Resolvi tornar a sua aluna através da divulgação do Manual de Reorganização Interna. E o que te fez tomar essa decisão de virar aluna? Sair do estado de assinante do canal, assistindo os vídeos e tomar essa decisão e virar aluna. Como é que foi isso? Bom, eu me encontrava numa fase difícil, assim como todo mundo passa, né? E eu decidi focar no autoconhecimento, porque eu tinha a convicção de que a mudança, ela vem do interior para o exterior. Então, o seu conteúdo era muito alinhado, é muito alinhado com esse objetivo que eu cultivei até agora. Você teve alguma dificuldade de entrar no manual? Alguma coisa foi difícil para você? Dificuldade técnica, ou dificuldade de dinheiro, ou dificuldade de qualquer coisa? Não, eu tive um pouco de dificuldade de dinheiro na ocasião, né? Uhum. Mas eu confiei, eu acreditei na situação que aquilo iria me trazer muitos benefícios e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, a melhor, sem dúvida. Conta para mim, o que mudou nesses 3 meses? Como é que era a Denise antes e como é que a Denise está agora? Nossa, antes era um tormento mental, se eu puder resumir, né? E hoje, assim, a Denise, ela tá amando esse personagem, né? Uma vida totalmente focada no momento presente, agradecendo todos os desafios, percebendo tudo à minha volta com uma outra perspectiva. Uau! Teve alguma coisa assim que foi bem marcante? Eu era assim e agora eu estou assado. Eu era assim e mudei para tal coisa. Amor próprio. Amor próprio. Amor próprio. Não tinha amor próprio, depositava no outro a responsabilidade da minha felicidade, né? Não percebia, não me punha no lugar do observador, para observar as coisas que aconteciam. Então, eu fui muito presenteada com essa oportunidade de ocupar um lugar de observador, né? E também de colher benefícios, né, de tudo que aconteceu à minha volta, porque quando você começa a melhorar o seu lado interno, tudo em volta melhora. Então, o seu campo de relacionamento, os seus negócios, as suas decisões, as pessoas que relacionam com você também passam a reverberar nos outros, né? Então, você aprende, você ensina
Então, é um milagre, é uma bênção muito grande. Muito bacana, Denise. E a nossa aula de hoje, a live de revisão de hoje, é sobre crenças. Sim. Então, eu queria que você contasse para a gente alguma crença que você dissolveu da sua vida, que você tirou através do que você aprendeu comigo. Crença de que eu não sou suficiente, essa é uma crença muito forte, né? Essa ficou comigo há muito tempo, sempre achando que nada era suficiente, né? E o grande clique nessa história é a tomada de consciência. Então, quando você faz as práticas, você ocupa esse espaço do observador, amando o seu corpo, cuidando desse personagem, né, com muita humildade, com muita paciência, né, com amor, entender, compreender, né, observar aquele pensamento, questionar aquele pensamento, isso é real, que eu não sou suficiente, né? Se ponha no lugar do observador, e aí você começa a perceber que os desafios que acontecem ao seu redor, nessa experiência terrena que a gente vive aqui, são bênçãos. Tudo muda depois que você toma a consciência. Então, assim, é aí que vem o poder, aí que vem a cura, porque você já é, né? Você falou, é sua extensão, então você percebe, eu não preciso correr atrás de nada, eu não preciso, a crença, eu já sou a pessoa, né? Então, é uma transformação incrível. E você já é uma aluna do manual no nível intermediário, né? Você Tá, chegou no nível intermediário nesses já, 2 meses e meio, mais ou menos, 3 meses, já. já, tô amando. Queria que você me contasse, agora é curiosidade minha aqui, vamos compartilhar com o pessoal que está aqui. Qual foi o exercício do manual que você mais gostou e que foi mais útil para você? Gente, Eu te peguei de surpresa. o de agora, não, desse momento, assim, desse momento o dos arquétipos, né, o estudo dos arquétipos, assim, incrível, que seria intermediário que eu vi até agora, e no nível básico, o estudo do personagem. Você conhecer as características desse personagem, porque você cria um amor muito grande pelo personagem. Aí você se encontra, né, a conexão, você se conecta com ele. Então, tudo que acontece, conforme os desafios vão acontecendo, você abraça esse personagem e fala, tá tudo bem, isso aqui é uma bênção, e tá tudo certo. É incrível. E eu percebo no seu sorriso, assim, que você está super em paz, está super de bem com a vida. E você... quando foi que você encontrou esse ser? Eu encontrei esse ser recentemente. E tô apaixonada por ele, né? Eu tô apaixonada, porque eu tô usufruindo, eu tô experienciando a vida, essa vida terrena da melhor maneira possível, né? Então eu tô na plenitude dessa experiência. E é recente, esse bebê, ele já existia, já me carregou 35 anos, e eu despertei, né, agora, e sou muito grata por estar vivendo isso, de ter essa oportunidade, né, e poder contribuir, colaborar com os outros alunos, com essa comunidade incrível que está sendo criada aqui na rede. Eu tenho só que agradecer. Tá muito divertido, né? Eu vejo Tá você muito. interagindo bastante lá na comunidade e tal, tá bem divertido. Tá muito, É isso demais. aí. Bom, Denise, muito obrigada pelo seu tempo. Né? Eu só queria contar para o pessoal que a paz é possível, e olha só. Sim, é possível. É a única certeza. É a única certeza. É a única certeza, é o caminho. É Sabe esse. que Aristóteles, né, o filósofo, que eu estudei Aristóteles bastante na minha adolescência também, ele dizia assim: o que é inevitável na vida humana é a felicidade. Totalmente. Não tenho dúvida disso. E que a gente sofre até uma hora que, uau! Quando Né? você vê, você está pleno ou plena. Né? Tá bom. Denise, muito Obrigada. obrigada, gratidão. Vou te colocar invisível de novo. Tá.
E Não tá achando? achei. Um beijo. Beijo. Ai, pronto. Vamos lá, deixa eu voltar. Muito bem, gente, apresentei para vocês a Denise. E muito bom. Vamos para as perguntas? Eu tenho uma série de perguntas que o pessoal fez lá na comunidade. Então, assim, pessoal, se você tiver alguma pergunta para mim, eu vou responder as perguntas que são colocadas lá na comunidade do Facebook. Por quê? Porque tem muita pergunta e a gente precisa selecionar algumas. Então, se você posta lá a sua pergunta, a gente tem tempo de pegar as perguntas, selecionar as perguntas que são úteis para a comunidade, e aí eu respondo aqui na live, ok? Então, vamos lá. Perguntas. Ah, é no outro telefone. Perguntas estão aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Pergunta da Valquíria, ela pergunta assim, como faço para identificar as minhas crenças limitantes? Então, Valquíria, assim, sempre que você se deparar com algo e a sua mente disser, isso é difícil, ou isso não é para mim, ou eu não consigo, aí está uma crença limitante. É assim que você identifica. Por exemplo, eu não consigo ganhar dinheiro. Ai, ganhar dinheiro é tão difícil, eu não consigo. É uma crença limitante. Que você pode questionar e dizer assim, quem falou que eu não consigo? Quem falou que é difícil? E você desbanca, dissolve a crença. Você se abre para a oportunidade e para a possibilidade de ser fácil. Ah, quem falou que é difícil ganhar dinheiro? Pode ser que seja fácil. E eu me abro à possibilidade de que é fácil. E talvez a vida me traga essa oportunidade. Ok? Então, para identificar, é quando você se depara com algo e a tua mente diz, isso é difícil, isso não dá, eu não consigo. Pergunta da Adriana Hermínia. De criar essas crenças, como conseguir eliminar da cabeça? Adriana, eu não sei se a Adriana está perguntando como eliminar as crenças ou como não criar as crenças. Vou responder as duas coisas. Como que a gente faz para não criar crenças? É assim, a sua mente cria pensamentos o dia inteiro. Mente, cabeção faz pensamentos, e mais pensamentos, e mais pensamentos. Como é que você faz para não criar? É só não prestar atenção. Vem um pensamento e você olha para o pensamento. Você pode olhar, não tem problema. Como uma televisão ligada na sua sala. Só que você não dá importância para aquilo. Você não agarra no pensamento e diz, nossa, é mesmo. Vou dar um exemplo aqui. A gente está vivendo um momento de crise planetária para muita gente. Vírus, coronavírus no ar, pessoas vivendo na mesma casa com um monte de gente que às vezes não tem afinidade, várias coisas acontecendo. E a sua mente vai julgar tudo isso que está acontecendo. Então a mente pode dizer assim, coronavírus é extremamente perigoso e letal, muito perigoso, não posso sair de casa, e ela põe um terror na sua cabeça. E você escolhe acreditar nisso ou não. Então, do mesmo jeito que o seu cabeção produz o terror, o meu também. Parece que não, cabeção é tudo igual. Então ele produz o terror. Coronavírus, lavar a mão, botar luva, botar máscara, não sair. O cabeção mostra. E qual é a nossa atitude? A atitude do ser diante disso. Você olha o pensamento. Você agradece a sua mente. Obrigada por me alertar, minha querida mente. Só. Você não agarra com ele. Porque se você agarrar com ele e falar, nossa, é verdade, você entra em estado de pânico. Você entra em estado de desespero. E você fica congelado, e você fica tenso. E a vida não é assim. A vida é paz. Então eu ouço o pensamento. Ah, ok.
Muito obrigada, queridamente. E ponto. Eu não criei uma crença. Porque pode ser que não. Quem falou que eu vou contrair coronavírus? A gente não sabe. Se for o desafio que a vida colocar para mim, ok, eu vou entrar no desafio e vou sair do desafio. Mas até lá eu posso estar em paz. Ou pode ser que nem aconteça. Né? Então, como que a gente não cria crença? É não agarrando com o pensamento. Você deixa o pensamento fluir por você. E a outra, que pode ser como eliminar uma crença, é como a gente falou na aula. Você questiona a crença. Você se pergunta, é verdade mesmo isso? Eu tenho certeza absoluta? E se não for? Eu posso me abrir à possibilidade disso não ser? E você sente essa abertura. E você repete, 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 e um momento aquilo dissolveu. A Denise é minha aluna do Manual de Reorganização Interna. Dentro do manual, a gente tem diversas possibilidades de eliminação de crença que eu ensino como é que faz. Né? Mas se você aprender isso agora, de questionar e soltar, e fizer isso várias vezes com a mesma crença, ela se dissolve. Ok? Aí, pergunta da Ana Virgínia. Ana Virgínia Sindor, deve ser. As crenças negativas que estão no campo inconsciente podem se tornar conscientes a ponto de não respondermos de forma automatizada? Deixa eu entender a pergunta. Crenças negativas que estão no inconsciente podem se tornar conscientes a ponto de não respondermos de forma automatizada? Entendi a pergunta. Então é assim. A mente produz pensamentos o dia inteiro. A gente agarra com o pensamento e começa a acreditar que ele é verdade. E vive naquele estado de que aquilo é verdade. Nossa, né? Qualquer coisa. Deixa eu pensar numa crença que outro dia alguém me disse. O governo mundial está tentando controlar a população, deixando todo mundo trancado em casa. Você acredita nisso e entra em pânico e com raiva do governo. Né? Você entra nesse estado. Essa é uma crença que pode ser consciente. E a Ana Virgínia fala, e crenças inconscientes? Crença inconsciente é crença que você não lembra, mas ela mora lá em você. Que, por exemplo, alguém te falou quando você era criancinha, e você, quando a gente é criancinha, a gente não tem opção, a gente acredita no que as pessoas dizem. Então, papai e mamãe falaram coisas para você, e você só pegou aquilo como verdade. O mundo é difícil. O mundo é perigoso. Você é pobre. Você é fraquinha. Você é pequenininha. Sei lá. E a gente absorveu a crença do papai e da mamãe e de pessoas à nossa volta quando a gente é pequeno. E essas crenças moram em nós. Como é que a gente percebe a crença? Né? Então a Ana Virgínia falou assim, será que dá para tirar isso do inconsciente e botar no consciente para eu não ficar no automático? Dá. Tudo é uma questão de expansão da sua consciência. Então, Ana Virgínia, comece com as crenças que são palpáveis, que estão na tua frente e que aparecem todos os dias. Crença de julgamento das pessoas é super simples. Você mora com alguém, ou tem um vizinho, ou tem alguém que é seu colega de trabalho, perceba o julgamento a respeito dessa pessoa. Ah, fulano de tal é mau caráter. Outra pessoa é mentirosa. Outra pessoa suga minha energia. São crenças. Você olha para a mente mostrando aquilo para você e diz assim, e se não for? Eu me abro a possibilidade daquilo não ser verdade. Como é que eu trataria essa pessoa que vive comigo se eu não tivesse essas crenças a respeito dela? Como eu trataria minha mãe, como eu trataria meu marido, como eu trataria meu filho, se eu não tivesse crença nenhuma a respeito deles? E se minha posição fosse apenas amá-los? Como seria a minha vida? Como eu viveria? Será que eu teria mais paz? Será que é melhor? Né? Então, Ana Virgínia, comece com as crenças visíveis e palpáveis, que pode deixar que o inconsciente vai começar a trazer aquilo que está enterrado.
né? Quando a gente limpa a superfície, vem a outra camada, e é assim. E a Ana Virgínia tem uma segunda pergunta, que é: apenas tomando consciência e tendo novas percepções, elas passam a não ser mais conscientes? Como isso ocorre? Então, como eu falei no início da live, ou mais ou menos no início, a tomada de consciência é 50% da brincadeira. Quando você toma consciência, você já entra no processo de libertação daquilo. Tem uma frase da Bíblia que diz isso, diz assim: conheça a verdade e a verdade te libertará. Pois é, quando você toma consciência e fala, ah, é isso, você abriu a porta da libertação, abriu a porta, aí você tem que entrar por ela. Dissolver crenças, para dissolver crenças, eu ensino diversas técnicas para dissolver crenças, que eu coloquei nesse curso chamado Manual de Reorganização Interna. Mas o fato de você tomar consciência disso te possibilita dissolver a crença. Tomada de consciência é 50%, e que se a gente conhece a verdade, 50% do caminho andado, a verdade abre a porta para a libertação, né? E aí, como é que a gente faz essa libertação? Um jeito é bastante simples, que é como eu ensino nessa segunda aula, que é o fato de você questionar a crença. É o fato de você dizer assim, isso é mesmo verdade? Eu tenho absoluta certeza disso? Como é que eu faço? O que seria de mim? Como eu me comportaria sem essa crença? Como eu trataria essa pessoa perto de mim se eu não tivesse crença nenhuma a respeito dela? Como que eu me trataria se eu não tivesse crença nenhuma a meu respeito? Né? Então, só o fato de você questionar e imaginar a sua vida sem aquele pensamento, você começa o processo de dissolver aquela crença. E você começa, quanto mais tomada de consciência, mais você se sente livre na sua vida. Vamos dizer isso. Eu vi no chat agora, e se for verdade, né? A pergunta seguinte é: eu tenho absoluta certeza? Do que você tem absoluta certeza? Né? Pode ser que você tenha absoluta certeza. Pode ser que seja verdade. Mas você pode dizer para a sua mente: como seria a minha vida sem essa crença? Vamos supor que uma crença que é verdade, assim, vamos supor que essa água esteja contaminada, né? Essa água está contaminada e eu não devo beber. Então, a crença é: a água está contaminada. Isso é verdade? É verdade. Eu tenho absoluta certeza que a água está contaminada? Tenho. Ok. E o que eu faço com isso? Eu só escolho não beber água, mas eu não preciso me estressar com isso. Eu só faço a escolha. Ok, a água está contaminada, eu escolho não beber água. Um exemplo de crença a respeito de uma pessoa. Você combina alguma coisa com a pessoa não cumpre o combinado. Ela não cumpre o combinado várias vezes. Qual é a crença que surge? Essa pessoa eu não posso confiar nessa pessoa. Aí você se pergunta: é verdade que eu não posso confiar nessa pessoa? É verdade, ela já falhou comigo diversas vezes, combinou e não cumpriu. Eu tenho absoluta certeza que eu não posso confiar nessa pessoa? Parece que sim, porque ela não cumpre com o nosso combinado. Ok. Qual é a decisão que eu tomo em cima disso? Eu não combino mais nada com a pessoa, só. Eu não preciso me estressar com o pensamento. A mente está me avisando: ó, não confia nessa pessoa que ela não cumpre o combinado. É verdade? É. Ok, só. Eu não vou combinar mais nada com ela. Ok. E não me estresso com isso. Tá tudo bem. O problema é o que vem depois disso. É mais julgamento. Eu não devo confiar nessa pessoa porque é um cafajeste, sem vergonha, tá. Isso tudo eu não preciso. Então, eu não sei se é cafajeste, eu não sei se é sem vergonha. Eu só sei que não cumpre o combinado. Aí eu paro aí. Mais ou menos assim. Então, às vezes pode ser que seja verdade. Você toma uma decisão e relaxa. Seguindo com as perguntas. Quantas perguntas mais hoje, Fê?
Tem muita pergunta, eu vou responder mais umas duas só, porque o nosso tempo, né? Ok, mais duas. Uma pergunta da Celina Canto. Uma dúvida em relação à aula 2. Deus nos dá desafios ou a vida dá os desafios? Então, quem que dá os desafios para a gente? É Deus ou é a vida ou é a gente que atrai? Aí é um truque da mente, né? Porque a mente é assim, gente. Se isso é verdade, isso é mentira. A mente concebe que uma coisa só é verdade, não várias. Ela fala, isso aqui é verdade e o resto tudo é mentira. Só que não é assim. A vida humana é um paradoxo eterno. A gente vive várias verdades simultaneamente. Por exemplo, é verdade que eu sou a Kátia? É. Essa é a roupa que eu visto na Terra. É verdade que eu sou mulher? É verdade. É verdade que eu sou brasileira? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um ser espiritual, eterno e perfeito. Simultaneamente, ao mesmo tempo. É verdade que quando eu oro a Deus, eu imagino Deus fora de mim? É. Mas, na realidade, o que existe fora de Deus? Existe alguma coisa que é fora de Deus? Se Deus é tudo que existe? Não, é tudo uma coisa só. Então, de onde vêm os desafios? Vem da vida, ou de Deus, ou de mim? É tudo a mesma coisa. É tudo uma coisa só. E os desafios, eles chegam para nós com vários objetivos. Eu acho que eu falo mais disso na próxima aula que sai amanhã. O principal objetivo dos desafios na nossa vida é nos reconectar com quem nós realmente somos. Então, quando vem o desafio de relacionamento, o objetivo espiritual do desafio é te ensinar o amor incondicional. Amor incondicional é eu amo. Só isso. E a pessoa pode ser o que ela quiser. Pode se comportar do jeito que ela quiser. Se me fizer mal, me afasto, mas nem por isso eu deixo de amar. Né? Esse é, por exemplo, o desafio da saúde nos ensina o quê? A nos conectar com a paz, independentemente do que esteja acontecendo com o nosso corpo. O desafio financeiro nos conecta com o quê? O objetivo dele é nos conectar com o poder que a gente tem de transformar aquilo e viver a vida que a gente quiser. Esse é o objetivo, mas a gente, né, tem que aprender a lidar com o desafio. Ok? E última pergunta da noite é do Edmilson de Oliveira. Gostaria de entender melhor quais são as minhas crenças limitantes. Então, essa foi a primeira pergunta que eu respondi, Edmilson. É tudo aquilo que você se diz eu não consigo, é tudo aquilo que você acha difícil. É tudo aquilo que a sua mente diz, isso é difícil, isso não é para mim, isso eu não consigo. Essas são suas crenças limitantes que você deve questionar. Será? Será que é difícil? E se não for? Eu posso me abrir para outra oportunidade? Eu posso pensar que pode ser diferente? E mais uma pergunta, que é da irmã Cícera. Não é uma pergunta da irmã Cícera, ela está trazendo, ela está expressando a gratidão dela. Eu vou ler aqui, ela diz assim: olá, Kátia, venho externar minha gratidão em primeiro lugar a Deus por Ele ter colocado você em minha vida e na vida de muitas pessoas que procuram meios para se conhecer melhor e ser feliz, especialmente neste tempo tão difícil de pandemia. Gratidão por tudo. Então, não era uma pergunta, era uma expressão de gratidão. E da mesma maneira, eu expresso a minha gratidão por cada um de vocês, porque quando a gente ensina, a gente aprende em dobro. Quando a gente expressa o amor, a gente sente esse amor, porque o amor está dentro da gente. Quando a gente mostra para os outros o caminho da paz,
a gente entra mais no caminho da paz. Quando a gente diz para as pessoas que é possível viver em paz e manifestar a vida que você quiser, a gente entra nesse estado também. Então você é responsável por me deixar nesse estado cada vez mais. E por isso eu agradeço. Eu comentava aqui com a Fernanda, né, que me ajuda na tecnologia. Antes da gente começar a live, eu falei assim para ela, é tão interessante, eu começo a live e meu coração cresce assim. E eu sinto que eu amo tanto essa possibilidade de estar com você e de me conectar com você, é fabuloso. E esse amor existe em mim, né? E do mesmo jeito existe em você. E eu vi que algumas pessoas perguntaram, quando eu entrevistei a Denise sobre o manual. O manual é um curso que eu tenho online e eu não vou falar dele agora. Eu vou falar dele mais para frente. Prometo que respondo todas as perguntas, mas eu quero que agora você aproveite muito essa semana, que é a nossa semana do propósito da vida. A gente fez a aula 2. A gente falou que crenças podem ser dissolvidas. Eu ensinei uma meditação bacana para você, né, relaxar no corpo emocional. E amanhã, às 8 horas da manhã, eu já vou mandar o PDF da aula 3. E a aula 3 é a aula mais importante. Está bastante completa. É a aula que eu falo do verdadeiro propósito da vida. Então não perca a aula de amanhã. E sábado a gente vai fazer a revisão da aula e eu vou responder perguntas de novo. Se você não está no nosso grupo de Facebook, entra lá para você pegar o PDF da aula, para você pegar os links da aula e a live e tudo mais que a gente está fazendo. Muita coisa rolando lá. Gratidão imensa a todos vocês e muito boa noite. Um beijo.